Nani, é isso? Nani Isopo. Tranquilo. Tu fala de onde, Nani? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Nani, São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Essa Legal. loucura. E tu trabalha com o quê? Olha, eu trabalho com treinamento de vendas em lojas, né? Já fui supervisora de algumas redes e hoje eu estou focando em treinamento de vendas para lojas menores, até que pensam em franquear, né? Ver se o negócio é franqueável, mas o meu foco é na equipe de vendas, em comportamento. Legal. Eu já vou te dar um spoiler aqui, para quem está aqui ao vivo, ou quem depois vai essa gravação. Eu vou estar realizando um treinamento em São Paulo aí em maio, lá em Olha, Sorocaba. que legal! Lá em Sorocaba, só para os alunos do Disc Advanced. E é justamente um treinamento ensinando os nossos alunos a montarem um workshop com o Disc, tanto com ferramentas, aplicando o Disc, como também com experiências vivenciais. Nossa, Luiz, tem que participar. E é voltado para a liderança e também ele é voltado aí para quem, exemplo, eu trabalho com RH numa empresa e eu queria aplicar esse treinamento aqui com minha equipe para poder elevar o nível aí da comunicação deles, melhorar o feedback. Então, esse treinamento vai ser bem legal. A partir de segunda-feira eu vou revelar aí como é que vai ser, onde é que vai ser e tudo certinho. Mas já estou dando um spoiler aqui já para vocês. Você falou treinamento, aí agora eu lembrei. Mas vamos lá, como é que tu me conheceu? Tu já conhecia o Disque antes de me conhecer? Eu não conhecia? Não conheço. Sim, tinha ouvido falar, mas nunca tinha me colocado assim, profundamente no assunto, né? Já tinha participado, feito até o meu perfil há muito tempo atrás. Nem lembro por que empresa, mas foi em algum momento aí da vida, mas faz muito tempo. E há pouco tempo eu fui trabalhar numa consultoria, né? E ela usava bastante o DISC exatamente para vendas, nos treinamentos de vendas. E acabei fazendo o meu perfil, né? E como a gente usava isso diariamente nas lojas que eu atendia com essa consultoria, eu comecei a ver muito resultado, sim. E eu era louca para fazer, para analisar, para participar, para poder dar as devolutivas também, né? Porque eu sabia a respeito, já tinha lido a respeito, mas eu não tinha me aprofundado no assunto. E aí essa consultora me falou de algumas empresas e falou de você que dava esse treinamento, né? Que era bem bacana, que tinha uma plataforma legal. E eu entrei, participei de um treinamento gratuito, né? Tu foi de qual turma? Tu lembra Nossa, quando foi? não lembro. Mas tem mais de um ano Foi, já? foi o ano passado, acho que não faz um ano. Então acho que foi na turma de agosto do ano passado, eu acho. Provavelmente. No caso, E tu fez a aí, formação gratuita, aí da gratuita depois tu viesse para a formação avançada, no caso. aí eu fiz a gratuita e eu tenho sempre esse negócio que, eu nunca tô pronta, nada é suficiente, eu tenho que saber mais, eu tenho que saber mais. Até assim, porque quando a gente trabalha mexe com as pessoas, a gente acaba mexendo muito na vida delas, né? E é sério, né? Uma vez eu ouvi uma frase aí que a gente nunca deve tocar em algo que você não sabe mexer ou falar a respeito, né? Então, eu queria saber um pouco mais. Eu acabei me inscrevendo no avançado, né? E aí eu me encantei, porque assim, eu acho muito legal todo o suporte que você dá, aproveitando aí para falar um pouquinho a respeito aí, né, de todo o suporte que você dá no avançado, muito material, né, que a gente tem lá à disposição para trabalhar, para dar devolutiva, né, para trabalhar isso de uma forma séria, entender tudo, né? E sem falar da plataforma, né, que é um suporte que a gente tem como ferramenta, né? Então, muito legal, assim. Eu tô gostando muito, né? Já fiz até alguns trabalhos mais focados, porque nessa consultoria, por exemplo, eu não dava as devolutivas, era algo que a outra consultora dava, porque ela também tem a formação, né? E eu acompanhava.
né? Acompanhava porque eu conhecia toda a equipe, sabia como era o dia a dia deles, né? Então, eu achava impressionante, assim, o quanto enriquece quando a gente aplica o DISC, o quanto a gente tem de informação a mais, além de analisar o funcionário atuando ali no dia a dia, as dores que ele tem, né, com os clientes, produtos e tudo mais que ele está aplicando, o DISC traz uma forma para ele se entender melhor e também entender o cliente que chega na loja. Ele consegue detectar como que é esse O perfil, cliente, né? qual o Identificar perfil o dele, perfil. de que forma que ele começa a falar, de que forma que eu tenho que falar com ele para ele não sair correndo. Então é bem interessante. Conheci através dessa consultoria aí. Quando eu aplicava muito DISC no presencial, com treinamentos em vendas, eu aplicava muito tanto na área de com corretores de imóveis, né, construtoras, como também na área também de concessionárias. Eu aplicava bastante o DISC e eu sempre pegava os 4 fatores comportamentais e mostrava para o vendedor, primeiro, né, o perfil dele, aquele velho ditado que eu sempre gosto de falar. Eu não consigo me autodesenvolver se eu não primeiro auto me conhecer. Então, o vendedor não consegue entender o perfil comportamental do cliente se ele antes não se conhecer. Não tem Exato. como. Né? Ele pode até tentar, sei lá, de supetão, como a gente fala aqui, né? no achismo, né? Nesse sentido. Então, exemplo, eu mostrava... de erro aumenta, né? Quando você vai no achismo, a chance de erro... E hoje em dia, né, como ele é vendedor, ele não sabe sobre isso, ele usa apenas a técnica de vendas que ele tem, né, para vender. Pode dar certo, pode, né, mas quando ele entende do comportamento e ele ajuda com essa técnica de venda, ele tem muito mais chances de vender. Então, exemplo, quando ele atrela o comportamento dele e entende o comportamento do cliente, ele consegue melhorar a comunicação dele para ter mais assertividade para entregar para o cliente aquilo que o cliente precisa. Então, sempre que eu ia dar o treinamento, eu sempre fazia a analogia dos estilos comportamentais do DISC. Dominância, exemplo, como é um cliente que tem um perfil dominante quando ele chega na empresa? Então, exemplo, lógico, antes, se fosse um segmento que eu não tinha tanto domínio, eu conversava antes com o gerente ou com o gestor da empresa para saber quais eram as dificuldades que ele percebia na equipe de vendas. Sei lá, falha no atendimento, às vezes não conseguir entregar aquilo que o cliente realmente necessita, não oferecer um pós-venda ou não oferecer algo a mais para o cliente. Então, eu mostrava para eles o quanto era importante ele entender esse perfil dele, entender o perfil do cliente, para ele moldar a comunicação dele com a comunicação do cliente. E aí eu fazia, eu dizia, ó, alguém aqui lembra o cliente que chega, aí eu pegava o cliente dominante. Por exemplo, o cliente dominante, quando ele chega aqui na concessionária, ele é aquele cliente que ele já chega mostrando que ele pode pagar, que ele tem condição, ele pode até não financiar em 60 vezes, mas ele já chega se achando que é o bolacha do pacote. Ele já chega querendo saber, entendendo de tudo, ele já chega ali já meio que apressado, agoniado, que ele tem o poder de comprar e começa às vezes a fazer uma ligação para um, ligação para outro, ele chega meio que agoniado. Então ele não é aquele cliente que você como vendedor tem que ficar esmiuçando para ele os mínimos e mínimos detalhes. É como se você está chamando ele de burro, como se ele... Se fizer isso, ele desiste rapidinho. Ele fica moado e vai embora. Né? O influente, ele já começa meio que se articular ali, já faz amizade com o vendedor, já está tomando um cafezinho, já chamou outro ali, ou seja, ele começa meio que se entrosar ali de um jeito que daqui a pouco ele passa a manhã inteira com o vendedor ali só batendo papo, o que ele vai fazer com o carro, as ideias para que essa compra, como ele está fazendo isso. Ele começa meio que trazer o vendedor para junto dele, para daqui a pouco ele até cobrar também um descontinho do vendedor. Né? O estável, ele chega com aquela insegurança. Será que é esse mesmo o meu carro? Será que eu compro esse? Me ajuda. Aí liga para fulano, liga para cicrano, porque ele tem insegurança, ele tem medo. Então, às vezes, ele quer, mas será que eu vou fazer fazer um bom negócio, né? Ele é muito indeciso. Gastar pouco, comprar uma boa coisa, ele não quer se arrepender depois. Exato, ele é muito indeciso. Então, se o vendedor não tiver paciência com ele, ou se for um vendedor dominante, que é muito rápido, já quer vender ali, ele vai terminar perdendo aquele cliente. Porque ele vai ter uma linguagem mais agressiva
E o cara quer uma linguagem mais de segurança do que ele está entregando. Ele quer que o cara tenha paciência com ele, repita as informações, porque nem sempre ele pega de primeira, por ele demorar um pouco, ele é mais passivo. Já o conformista, ele quer todos os detalhes do carro, da negociação, onde é que ele está entrando, se faz sentido, se a empresa vai entregar realmente aquilo que está prometendo, quer saber o que está no contrato, taxa de juros, ele quer saber tudo. Então, se o vendedor não tiver essa percepção e não conseguir transmitir essa segurança para ele, ele não fecha. E se for aquele tipo de vendedor que às vezes está aqui falando com um conformista, aí daqui a pouco chega outro cliente, ele, só um momentinho, ele vai falar com outro cliente, deixou isso aqui de graça, o conformista simplesmente dá as costas e vai embora. Entendeu? Porque ele se sente largado. Né? E esse tipo de análise, Luiz, não é só especificamente nessa venda, uma venda. Né? Você, nesse momento, você conquista e faz um relacionamento com o cliente dali para frente. Né? Então, exatamente. Se quer fidelizar, é o momento. Com qualquer um dos perfis, né? do perfil comportamental. Com qualquer um deles, dos 4. Então, é o momento de você fazer isso de forma assertiva, né? Para que você não só faça a venda naquele dia, mas também o cliente fique feliz, assim, ou se sinta bem naquele momento para outras compras ou para indicar para alguém, né? E tu falou que, por exemplo, tu fica um pouco insegura, acho que nunca tá pronta. Tu sente que isso de alguma forma te trava um pouco? Então, o que trava é o seguinte, quando tá ali na equipe de vendas, né? Que você conhece eles ali no dia a dia, sabe como que é o trabalho deles, perfil deles, às vezes até conhece um pouco mais da vida particular da pessoa, quando a pessoa se abre e tal, né? Agora, quando você passa para o líder, para a liderança, ou às vezes até os donos da empresa, eu travo um pouco. Eu fico assim, insegura nessa devolutiva, porque eu acho que eu nunca estou preparada. Assim, eu já fiz vários cursos, né? Além do seu aí com o DISC, de comportamento, PNL, né? Então, assim, tem bastante bagagem aí e eu tenho 15 anos de varejo, né? Mas mesmo assim, agora com o DISC, nas devolutivas, eu dou uma travada, assim, eu fico me questionando, será que eu tô pronta? Será que eu tô realmente com todo o conteúdo para usar, né, nessa devolutiva? Será que eu vou conseguir passar o que tem que ser passado? Então dá essa insegurança, né? Na verdade, se eu sentar ali e fizer e começar a fazer, vai. Mas a insegurança, ela existe muito, assim. Então, a hora que você falou, você quer participar? Eu falei, nossa, é o momento de falar dessa insegurança. Qual o teu perfil comportamental? Influente e... Estável. Estável. Tem um pouco de estável. Tem um pouco de estável no teu comportamento, pelo menos na forma que você se expressa, né? 88% influente, 84% estável. Quanto? 88 influente, 84 estável. Porque assim, essa insegurança, ela vem justamente da estabilidade, tá? Uhum. Essa insegurança. Porque o estável, ele tem essa preocupação do que o outro pensa sobre aquilo que ele está entregando, sobre aquilo que ele está fazendo. Será que eu estou fazendo da forma correta? Às vezes, poxa, eu estou fazendo da forma correta. Mas será que a mente passa assim, será que o outro entendeu? Será que eu consegui passar com segurança aquilo que o outro precisava entender? Então, ele sempre fica com essa pulgazinha atrás da orelha, tá? Exato. Às vezes, o influente, ele tem essa facilidade de se jogar, de acreditar no seu potencial, de fazer acontecer. Mas como você também tem essa estabilidade alta, naturalmente traz essa insegurança, tá? Traz essa insegurança. Uma dica que eu poderia te dar nesse sentido prática, ela gera uma perfeição. Em que sentido? Quanto mais tu praticar, quanto mais tu colocar em prática esses aprendizados, mais segurança você vai tendo. Se você seguir a regra da devolutiva, seguir o passo a passo dela, não tem como dar errado. Por quê? Primeira coisa, você, antes da devolutiva, você validou com a pessoa.
Ou seja, você passou para aquela pessoa o questionário, ela respondeu e você validou com ela. Então, jamais vá para uma devolutiva sem antes você validar com o cliente. Sim. Porque se você for para a devolutiva sem ter validado as informações do questionário, você corre o risco de chegar na hora e ele falar, olha, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu achei que aqui dava uma assertividade, sei lá, de 99%, 90%, sei lá. Então você pode estar dando tiro no pé. Então você começa meio que bloquear o que pode dar errado na devolutiva. Então, primeira coisa, se você valida com ele o questionário, entendeu? Ok, beleza. Se você está dando a devolutiva de um relatório completo e ele não deu o gráfico achatado, que é aquele gráfico que ele está com alguns conflitos na vida pessoal e na vida profissional, você pede para ele ler a página 8 e a página 9. E pede para ele verificar se está tudo ok. Ó, faz sentido? É você? Beleza. Se tiver algum ponto que ele te falar, olha, Nani, esse aqui eu não concordo tanto, ele pode te falar isso. O que é que tu faz? Pega o local onde ele falou e passa um riscozinho aqui embaixo, ó. Passa um riscozinho ou um marcadorzinho de, ó, tranquilo, eu vou deixar aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza. Por que pode acontecer isso? Por que pode acontecer isso? Porque o que é que acontece? Muitas vezes tem o que a gente chama de janela de Johari. Existem comportamentos que esse cliente pode ter que ele não percebe dentro do seu comportamento, ele não se percebe, mas as pessoas ao seu redor percebem nele. Ou ele não aceita também, né? Não, mas não aceitar é uma coisa. Exemplo, eu sei, mas eu não aceito. Exemplo, eu sei, mas eu não me importo. Ah, tá. E aí já é ignorância, entendeu? Aí já a parte que fala de é uma pessoa ignorante. Ou seja, ele sabe e ele não se importa. Então, uma pessoa dessa, a gente não consegue ajudá-lo. Tá? Dentro de uma devolutiva do DISC, é igual dizer o seguinte, Luiz, tu tem que fazer essa análise com meu marido, ele precisa fazer isso. Eu falo isso para ele todo dia, ele não acredita. Olha, eu queria que você fizesse com ele. Aí vou lá, faço lá com o marido dela. Chega lá, ele não quer participar, tá vindo só porque a mulher mandou. Ele sabe que tem esse comportamento, mas ele não quer mudar. Então, não adianta eu fazer uma devolutiva com alguém que não quer. É igual o gestor da empresa falar assim, olha, Nani, eu quero que tu faça aqui um workshop e eu tenho um gerente aqui. Cara, eu preciso muito que ele passe por esse processo. Preciso muito que ele passe por essa devolutiva. Se ele não quiser, eu não indico você fazer com ele. Se ele for fazer ali só pela obrigatoriedade que a empresa pede, é melhor você não fazer. Qual é uma dica que eu te dou que eu falo assim, eu quebro as pernas daquela pessoa que ela pode se sentir um pouco tensa. Por quê? Vamos lá. Dependendo da cultura daquela empresa, que você vai fazer lá aquele trabalho, você não sabe o que está acontecendo ali. Você não sabe o que é que está pairando naquele ambiente. Você não sabe se aquele ambiente é um ambiente amistoso ou se está um ambiente meio que você está pisando em casca de ovo. Tem minas ali que você pisar, pode explodir a qualquer momento. Isso pode acontecer. Então, sim, se você chegar... Às vezes nem o dono sabe. Se é contratado, está lá, mas é algo que acontece... Internamente. Sim, ele está acompanhando. Né? E aí, o que acontece? Se você chega numa pessoa como essa, que já se sente ameaçada, e você vai conversar com ela sobre algo para melhorar o comportamento dela, para ela ter uma atitude de alta performance dentro da empresa, ela pode travar ainda mais. Porque ela pode achar que ali é algo que vai descobrir algo sobre ela. Então, o que é que eu sempre falo quando eu vou realizar até mesmo um treinamento, workshop com a equipe? Eu digo, gente, primeira coisa quando eu falo, quando eu já me apresento, né? Primeiro dou os parabéns para eles. Ou seja, eu sempre quando começo, exemplo, um treinamento, eu não agradeço por eles estarem ali. Eu parabenizo por eles estarem ali. Eu digo, olha, eu queria parabenizar vocês por vocês estarem aqui. Parabenizar vocês. Eles vão dar um passinho acima ali, né? Isso. Se modificar. Eu mostro para ele o quanto é importante ele estar naquele momento. Aí eu falo, olha, gente, esse conteúdo que vocês vão ter aqui agora é um conteúdo que tanto vocês vão conseguir colocar em prática na vida pessoal de vocês, como também vocês vão conseguir colocar em prática na vida profissional de vocês. Então, é um conteúdo que você vai conseguir levar para a vida toda. Independente se vocês vão estar nessa empresa ou se vocês vão para outro ambiente. Mas eu posso te garantir uma coisa.
Se você se dedicar 100% aqui nessas orientações que eu vou passar aqui com vocês, eu te garanto, você não vai sair mais a mesma pessoa. Agora, se você se entregar, quando eu digo você se entregar, não é que você vai precisar se expor aqui ou falar algo que você não queira, não. Mas é você ser verdadeiro naquilo que você está recebendo de informação. E naturalmente essa transformação vai acontecer. E eu garanto a vocês, eu não vou trabalhar aqui com motivação, levanta, baixa, senta, grita, não. Eu vou trabalhar com comportamento. Eu vou te mostrar o quanto a mudança do nosso comportamento, ela nos dá novos resultados. Muitas vezes eu quero que o outro mude, mas para que o outro mude, eu preciso mudar. A mudança só acontece no outro quando eu mudo. Então, o outro geralmente... né, Luiz, é uma coisa que não tem jeito, assim, você não consegue criar no outro. E se consegue, é algo muito rápido. Ele tem aquele pico e cai, né? Então, a motivação tem que partir de dentro mesmo. É algo que você tem que trabalhar todos os dias. É o que eu falo assim, ó. É algo que é intrínseco. Né? Ele é de dentro para fora. E a própria palavra motivação, ela, se você for dividir, ela diz assim, ó, motivo para ação. Ou seja, motivação. É um motivo para você ter uma ação. Então, você precisa ter um motivo interno dentro de você para que você seja motivado a criar uma ação, a fazer algo diferente. Então, muita gente diz assim, Luiz, aqui a gente motiva os colaboradores dando um aumento de salário, ou dando uma cesta básica, ou dando um presente. Mas se ele não tiver dentro dele algo que o motive para estar ali, que isso é algo intrínseco, ele pode até se motivar por algo que você faça de forma externa, mas não é uma motivação sustentável. Ela vai ser momentânea. Então, um cara que trabalha com vendas, de nada adianta o gestor chegar assim, olha, pessoal, esse mês, para quem bater a meta, eu vou dobrar a sua comissão. Pô, o cara vai falar que vai ficar feliz da vida. Mas se ele faz isso primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aquilo vai se tornar algo tão natural que aquela motivação que ele tinha lá atrás não vai ser mais a mesma. Não, ele já incorpora esse valor, inclusive, até como algo, né, que não é algo que vai motivar ele, né? Nesse caso, o DISC, ele até ajuda na motivação, né? Porque a pessoa se autoconhecendo, ela sabendo como lidar com uma situação, é algo que ela encara... Porque, assim, a motivação a gente tem que buscar todo dia, né? Você acorda, principalmente quem trabalha com vendas, não tem jeito, é showtime. Você chega lá e tem que respira fundo, tem que fazer acontecer. Dá seu show. Dá seu show. E a motivação tem que vir exatamente lá de dentro. Quem eu sou, onde eu quero chegar, qual o meu propósito, qual o meu objetivo, né? E a pessoa se conhecendo, sabendo de onde ela tá, para onde ela quer ir, ela tira a motivação daí. E aí, se ela tem essa ferramenta de autoconhecimento, mesmo que um dia ela fala, puta, hoje eu não tô legal, algo me incomodou, ou não tá tão legal de saúde, tá cuidando de alguma coisa, ou alguém, né, da família que tá com algum problema. Por mais que ela tenha problemas, ela tem que respirar fundo, encarar o dia dela lá em vendas, né, e fazer acontecer. E para isso ela vai saber lidar melhor com ela naquele dia, né? Ter empatia própria, falar, não, eu tô assim hoje, mas tem motivo, ok, mas eu não posso destruir o meu dia de trabalho, né? Eu tenho que respirar fundo aqui, saber o motivo que eu tô assim e eu sei o propósito, eu sei o objetivo onde eu quero chegar, a meta que eu preciso chegar para a empresa também, né? Não só as próprias, mas também você tá ali numa equipe e tem que fazer acontecer, né? Então, o DISC ajuda muito isso aí, né? Eu vi assim na prática mesmo, né? Voltando essa parte que você falou aí com relação ainda à insegurança, tá? Uma coisa que você tem que colocar na sua mente é o seguinte: o teu cliente, sobre aquela tua entrega, ele sempre vai saber menos do que você. Por quê, Luiz? Como assim? A tua entrega, ela é tua. Então, por mais que ele entenda sobre comportamento humano, por mais que ele entenda sobre DISC, sobre outras ferramentas, a tua entrega, o teu material, ele é único.
Mesmo que ele, de repente, tenha uma formação conosco. Mas o teu jeito, ele é único. Então, não fica, exemplo, na tua mente preocupada. Será que eu vou conseguir entregar tudo? Será que vai dar certo? Pensa o seguinte, você tem o material, você tem a preparação, você tem a ferramenta, você tem um cliente que está te contratando, seja para uma amostra grátis, seja para um fechamento, mas se ele está te contratando, se ele quer te ouvir, é porque ele sente que você tem algo que pode agregar para ele. Então, se você busca entregar o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja o ideal 100% que você gostaria, mas é o teu melhor naquele momento. Exemplo, vou dizer o meu caso aqui, tá? Você poderia entrar comigo aqui agora, ou entrar outra pessoa aqui comigo aqui, fazer uma pergunta que eu possa não ter a resposta nesse momento. Isso pode acontecer. Isso é algo que é, assim, real. Porém, se eu for ter essa percepção que eu vou entrar aqui ao vivo numa mentoria 959, numa live, e alguém pode entrar e fazer uma pergunta que eu não saiba responder, eu não vou fazer a live. Então, como é que eu quebro esse bloqueio ou essa crença, vamos dizer assim, que pode me travar? Então, quando eu vou iniciar, eu posso falar, olha só, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa mentoria 959. E eu aqui respondo perguntas e dúvidas da minha audiência, seja você meu aluno, não seja meu aluno. E se por algum motivo, aí eu quebro a objeção, viu? Se por algum motivo você fizer alguma pergunta que eu não saiba responder nesse momento, eu te prometo, eu vou buscar informações, vou buscar a tua resposta e na próxima mentoria 959 eu trago a resposta para você. Porque eu não sou o dono da verdade, eu não sou o sabe-tudo, mas eu estou aqui para dar o meu melhor. Então, quando o cliente te contrata, que tu vai fazer lá uma apresentação, vai fazer um treinamento, um workshop para a equipe, dizer, pessoal, olha só, primeiramente, parabéns por vocês estarem aqui. Eu prometo a vocês me doar ao máximo aqui nesse momento aqui com vocês, para dar o meu melhor para vocês, para que vocês possam, com esse conteúdo, vocês terem novos resultados na vida profissional de vocês, na vida pessoal de vocês, e já conseguirem colocar em prática de imediato. Pode acontecer aqui que vocês tragam alguma situação que nesse momento eu não saiba como responder. Porque, poxa, eu sou ser humano igual a vocês. Eu não sei de tudo. Cada dia a gente aprende mais. Então, da mesma forma que eu vou ensinar algo para vocês, eu também aprendo com vocês. Porque são as experiências que vocês trazem aqui nesse momento que me ajuda a atender também outros clientes lá fora. São justamente essa prática, essa vivência que me ajuda a também a crescer. Então, é uma troca onde todo mundo ganha. Então, fiquem tranquilos aqui que eu vou me dedicar ao máximo para poder te ajudar, para poder te auxiliar. Você não está mentindo, você está sendo verdadeira, tu ganhou a galera ali naquele momento. Poxa, essa é das minhas. Ou seja, ela é igual a mim. Ela não está aqui. Encara, né? Entendeu? Encara o negócio. Então, quando você faz isso, você mostra para o outro que você é um ser humano igual a ele. A gente aqui somos duas pessoas que estamos aqui fazendo uma live numa mentoria 959. Tem pessoas aí do outro lado assistindo que também se comparam com isso. Poxa, é verdade. Eu tenho um conhecimento. Eu tenho um material com algo. Então, assim, ó, para quem está vendo aqui, a gente está aqui ao vivo, vendo aqui a gravação. Todos nós temos algo a ensinar para outra pessoa. Todos nós temos algo para aprender. A gente somos eternos aprendizes. Não tem para onde correr. Sempre, né? Não tem para onde correr. Agora, se você tem algum conhecimento que você acredita que esse conhecimento pode transformar a vida de outra pessoa e você guarda isso para você, desculpa, você está sendo egoísta. É verdade. Porque, poxa, tu tem um conteúdo que você acredita, você sabe que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas. E por que tu guarda para você? De que adianta? Tu tá só absorvendo conhecimento, só guardando conhecimento para você, daqui a pouco tu leva uma topada, tu morre, acabou. O que é que tu deixou de legado? O que é que tu deixou de semente plantada para o tempo que tu passou ali? As pessoas vão lembrar de você como quem? Como quem levou uma topada e morreu? Ou uma pessoa que, de alguma forma, em algum momento, trouxe algo que mudou a vida de outra pessoa? Olha o impacto que isso gera. E muda bastante, é impressionante. Quando a gente senta para bater um papo, fala sobre comportamento, como tá agindo no dia a dia,
assim, no final a pessoa fala, meu Deus, você sabe mais de mim do que a minha família inteira sabe, né? Pois Então é. é impressionante, assim, quando a gente escuta. E muitas vezes, Luiz, a empresa é que procura. Então a empresa me procura para fazer um trabalho, uma consultoria nesse sentido. E mesmo assim, eu poderia pensar, né? A empresa me procurou, ela já sabe como é meu trabalho, eu não preciso dessa insegurança, né? Não preciso ficar insegura, ela já ouviu falar de alguém, ou de alguma forma, ou eu mesma falei, né, em algum momento, sobre esse trabalho que eu possa fazer. Então, me procura, quer implantar isso na empresa, quer fazer junto. E mesmo assim eu fico com essa insegurança. Falo, será que é o suficiente? Será que eu sei o suficiente? Será que, né? E assim, ó, É muito será, né, Luiz? outra forma também que pode te ajudar também, exemplo, uma coisa que eu sempre fiz, tá? No final, exemplo, do treinamento, vou dar um exemplo aqui que eu fazia muito no começo, tá? Eu dava o relatório, e eu fazia assim, ó, por exemplo, no presencial, tá? Tinha lá 20 pessoas participando do evento, do treinamento corporativo. E eu falava assim, pessoal, olha só, estou liberando para vocês agora um relatório de perfil comportamental que a empresa está bancando para vocês. Mentira, eu estava dando presente para a empresa. Mas eu dizia que a empresa estava pagando, né? Para valorizar a empresa que estava me contratando, lógico. E eu falava, olha, estou liberando para vocês um relatório de perfil comportamental de 27 páginas. E eu dava uma pincelada sobre o relatório lá, coisa básica, que eu tenho isso dentro dos slides para vocês. Aquela primeira aula, o que é o DISC, a teoria, como se constrói o comportamento, o que é um dominante, o que é um influente. Eu dava aquela aulinha ali de meia hora, 40 minutos. E eu falava assim, se você que está aqui, de alguma forma, sente que esse material está te ajudando e que você quer saber maiores informações, eu não consigo aqui ao vivo aqui ajudar vocês. Mas olha só, quem fizer um depoimento de até 1 minuto falando o quanto esse nosso tempo aqui foi valioso para você e o quanto esse conteúdo que você aprendeu aqui te ajudou, faz um videozinho, tá aqui no meu WhatsApp. As pessoas que enviarem para mim, eu vou liberar 30 minutos da minha agenda para poder te dar uma devolutiva do teu relatório de forma individualizada. Uhum. Ou seja, eu dava um bônus onde eu tinha um depoimento real e eu falava, olha, seja brutalmente sincero aqui agora. Eu preciso da tua sinceridade. Com isso, eu pegava, usava esses depoimentos, tirava fotos da palestra, do treinamento, e eu usava isso como portfólio dos meus novos materiais para novos clientes. Eu usava isso tanto em textos, como até mesmo colocava no meu site o depoimento daquelas pessoas que participaram. Porque são bem reais, né? São depoimentos reais. E eu dizia, olha, basta você falar o seu nome, de qual empresa você é, e de que forma eu consegui agregar algo na tua vida durante aquele treinamento. Só isso. Seja sincero. E aí eu vou selecionar tantos. Então, lógico, de 20 pessoas, 4 ou 5 respondiam, geralmente. Eram uns 20% no máximo desses grupos pequenos, tá? E aí o que é que acontecia? Nessa devolutiva, muitas vezes eu fechava uma mentoria, eu fechava um processo de coaching, eu fechava outros trabalhos por fora com a pessoa. Ou eles indicavam uma esposa, uma namorada, uma amiga, que trabalhava em outra empresa, ou na mesma empresa, ou que não estava no treinamento, entendeu? Então, dá para você já fechar outros negócios ali também. Agora, tudo isso, Nani, é você colocando em prática. Porque senão, tu vai dar um treinamento, ou vai dar uma palestra, tu tem aquele material, só que tu não ficou com nada que comprove que tu esteve ali. Então, tu pode aproveitar aquele ambiente para tu conseguir criar novo portfólio. Exemplo, eu vou dar a formação gratuita, né? A 15ª formação gratuita. Mas já houve 14 turmas. Aí tem depoimentos de outras turmas. Tem material de outras turmas. Então, tudo isso vai enriquecendo ainda mais a autoridade naquilo que você está entregando. Então, quando chega uma pessoa que nunca te viu na vida, quando ela vê o teu material, ou ela começa a ter alguns materiais à disposição dela, ela te dá muito mais autoridade naquilo que você entrega e você precisa menos trabalhar
a copy, vamos dizer assim, né? O convencimento para a venda. Porque você já gera uma autoridade que de forma natural a venda acontece. Quando você não tem autoridade nenhuma, não tem nenhum material, você tem que gastar mais a saliva para poder convencer a pessoa a comprar. Para passar essa confiança, né? Da pessoa se entregar. Faz sentido isso para você? Né? Faz sentido? Faz sentido. Entendeu? Então, são pequenas mudanças, Nani, que vai te dando novas percepções, vai te dando mais segurança. Às vezes, exemplo, quando alguém chega para você e faz um depoimento sobre aquele trabalho que você fez, isso te dá mais segurança ainda de que você está no caminho certo. Que você está entregando aquilo que realmente você se comprometeu. Entendeu? Ajuda ou até a mesmo... consolidar na sua própria mente, né? Tipo, eu já fiz isso, eu dou conta. Né? E outra forma também, ó, que eu coletava muito. Exemplo, antigamente, no começo, lá em 2014, 2015, eu não tinha essa percepção, tá, de fazer essas estratégias. O que era que eu fazia? Eu dava um treinamento de um dia, de 9 da manhã e 5 da tarde. Na época eu chamava Introdução ao Coaching, o nome do treinamento. E o que é que eu fazia? No final do treinamento, eu mandava, faltando uns 5 minutos antes, eu dizia, pessoal, para que eu possa melhorar cada vez mais o meu trabalho, eu precisaria muito que vocês respondessem uma avaliação do que vocês aprenderam aqui hoje. E quando eu falo avaliação, é para vocês me ajudarem a melhorar cada vez mais o meu trabalho e também a minha equipe, os staff que estão aqui junto comigo. Então, eu queria pedir realmente a vocês essa ajuda. É coisa de 2 minutos você consegue responder. E o que é que dizia lá? No meu caso, né? Deu uma nota de 1 a 10 em relação à sala, em relação ao coffee break, em relação, na época eu dava almoço, né? Em relação ao almoço, em relação à apostila, em relação à didática do professor, do instrutor, né? Você indicaria alguém para participar de um novo treinamento como esse? Aí eu fechava o seguinte, deixa aqui sugestões, melhorias, depoimentos sobre os seus aprendizados. E eu dizia assim, gente, você não precisa se identificar. Ou seja, eu não pedia para ele colocar o nome dele. Porque às vezes tinha pessoas que queriam fazer uma crítica construtiva, mas não queria meio que revelar, com medo, às vezes, ou preocupação. Para você ter ideia, 90%, todo mundo respondia, né? Aí, exemplo, 90% era só elogio. Eu usava isso para falar assim, olha o que as pessoas estão falando sobre o meu treinamento. Aí eu botava o texto do que a pessoa colocou. Entendeu? Legal. E aquelas pessoas que colocavam alguma crítica construtiva, eu usava isso para melhorar o meu próximo treinamento. Exemplo. Legal, perfeito. Alguém falou que o coffee break lá estava nota 5. Beleza, de 30 pessoas, quantos falou? Falou uma. Opa, eu não posso considerar. Mas seria 3 pessoas falou que a didática não estava muito boa. Opa, eu preciso melhorar mais a minha didática. Então, isso me ajuda a crescer. Verdade. Isso me ajuda a crescer. Claro. Entendeu? Claro. Então, assim, são pequenas dicas que eu acredito que eu posso estar te ajudando aqui agora, e até mesmo quem está aqui assistindo aqui a gente aqui ao vivo, ou quem de repente vê essa gravação, que pode utilizar para quem trabalha na área corporativa, né, para quem trabalha com treinamentos, com palestras, que você pode melhorar a sua entregabilidade. E como eu sempre falo, com isso, em relação à nossa metodologia, isso te ajuda a elevar o nível aí desses teus atendimentos com os teus clientes, porque tu melhora essa tua comunicação, e lógico, isso também gera para você novos negócios. Porque se você consegue melhorar a tua entrega naquilo que você faz, naturalmente novos negócios vão surgir. Claro. E como eu sempre falo, o DISC ele pode ser usado como uma isca. Tanto para, exemplo, eu vi agora o Anderson Vieira entrando aqui agora, não sei se ele ainda está aqui ao vivo, mas exemplo, ele vai ter uma reunião agora de meio-dia com a cliente em potencial de uma empresa de grande porte, onde ela quer usar o sistema de análise de DISC dele para recrutamento e seleção. E aí eu falei com ele ontem, falei com ele de manhã, dando umas dicas para ele de como ele pode fazer para poder agregar, né, mais ainda para o cliente. Então, quanto mais você, de repente, consegue vivenciar desse mercado que você quer para você, mais segurança você vai tendo. Se eu estou começando, estou dando os primeiros passos, é natural você nem sempre acertar de primeira. Mas quando você fala com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro, você vai pegando o jeito, você vai aprimorando. Então, se na primeira vez que você for fazer vai dar certo, beleza. Se não deu certo, vai para um próximo, melhora o que tem que melhorar e entrega ainda mais. A mesma coisa é o treinamento.
Fiz um treinamento, eu achei que eu não fiz 100%, o que é que eu posso fazer para melhorar para o próximo? Exemplo, é bom você também fazer um auto-feedback para você mesma. Exemplo, terminei o treinamento hoje de 2 horas ou de 3 horas. Terminei a palestra. Sento num cantinho, pego um papel e eu coloco o que foi que eu fiz que, no meu ponto de vista, foi muito positivo nesse meu treinamento aqui. Uhum. Beleza, eu anoto 5 coisas. A minha entrega, né, engajamento com o pessoal, consegui ter firmeza na minha comunicação, não tive nenhum imprevisto. Ok. O que eu posso fazer de uma próxima vez para melhorar ainda mais? Ou o que aconteceu que não deve acontecer novamente? Uhum. Quando tu faz esse auto-feedback, te ajuda também a cada vez mais você também se autoavaliar. Claro. Te ajudei? Muito. E assim, isso é uma coisa, né, Luiz, que a gente, por mais que a gente fale isso até em treinamento de vendas, que muita coisa a gente passa, né? Mas a gente tem que ter essa humildade, assim, porque, por exemplo, você falou, ó, 5 pontos que você teve de positivo, né? Então, a minha entrega, ou até meu conhecimento, né, que eu tenho no assunto, a minha experiência e tudo mais, legal. Então, eu passei isso daí. O que eu posso melhorar? Meu conhecimento está sempre nesse. Eu preciso buscar mais conhecimento. Então, nunca está pronto. Posso dar uma dica sobre conhecimento? Essa Posso te dar uma dica? autocrítica é impressionante. Posso te dar uma dica sobre conhecimento? Claro. Olha só. Algumas pessoas que me acompanham já há um pouquinho mais de tempo sabem sobre isso, tá? Eu passei muito tempo no que eu chamo de círculo do autoconhecimento. Eu nunca achava que eu estava pronto para começar. Então eu estudava, e cada vez mais eu entendia que eu precisava estudar mais. E eu não colocava em prática. Até que teve um momento que um mentor meu na época me chamou e falou: Luiz, cara, tu tá transbordando de conhecimento. E quando é que tu vai ajudar pessoas? Quando é que tu vai colocar em prática isso que tu tá aprendendo? Exato. Aí foi quando eu... Caramba. É aquilo que você falou, leva um tropeção aí, Pois já era todo esse conhecimento. A partir desse dia, eu me comprometi comigo mesmo que eu só faria um novo curso, um novo método, um novo material, quando eu tivesse resultados com aquele conteúdo que eu já aprendi. Isso é legal. Tá? Isso me ajudou a aprender algo e já colocar em prática. Aprender algo e já colocar em prática. Porque se eu só absorvo, como eu falei agora há pouco, somos um eterno aprendiz. Ou seja, a gente está sempre aprendendo algo novo. Sempre vai ter coisas para a gente aprender. Só que chega um momento que a gente está tão carregado de informação que a gente às vezes fica frustrado também por ver pessoas que sabem muito menos do que a gente terem muito mais resultados do que a gente. E às vezes a gente se pergunta: mas caramba, eu sei tanto, mas de que adianta tu saber tanto e ficar só para você? Exatamente. Entendeu? Então é isso. Posso te ajudar em algo mais? Legal, Luiz, é isso aí. Foi um prazer, assim, te ouvir, né? A gente colocar esse assunto aí, em pauta, né? Porque eu tenho certeza que, como eu, assim, muita gente deve ter a mesma trava, né? E é bem legal, assim, as pessoas verem que não estão sozinhas nisso. Que o lance eu também já passei por isso e passo por isso de vez em quando, em alguns momentos, passo por isso também. Legal. O lance é isso daí que você falou, pegar, pôr em prática, senão vira uma coisa tão grande, você fala, putz, eu tenho tanto conhecimento agora, eu vou pôr em prática, né? Por onde eu vou começar? Então, é importante de ir pondo em prática. A cada conhecimento que você adquire, novas técnicas ou novas formas de ver, ou usar algo novo da plataforma, né? Que tá bem legal. Você não acumula tudo isso para botar em prática em algum momento, né? Show de bola. Gratidão, espero realmente ter ajudado aí. Tá Obrigada bom? aí pelo convite. Tamo junto. Né, por ter aceitado Sucesso. o que eu quero. Sucesso para você aí. Obrigada. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.